Para entender quem Yeshua é, precisamos olhar para duas coisas fundamentais: como ele ora e como ele se define. Se você pegar a Bessorá de Mateus, no capítulo 6, vai encontrar Yeshua ensinando seus discípulos a orar. E como ele começa essa oração? Ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Isso pode parecer só um detalhe litúrgico, mas é uma declaração teológica poderosa. Pense bem, quem ensina a quem se deve orar está, na prática, definindo quem é Deus. Yeshua nunca, em nenhum momento, ensina uma oração que seja dirigida a si mesmo. Toda a espiritualidade que ele ensina, toda a conexão que ele propõe, aponta diretamente para o Pai. A oração é sempre para o Pai. Agora, vamos para o Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Aqui, a coisa fica ainda mais explícita. É a famosa oração sacerdotal de Yeshua. E ele diz o seguinte: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yeshua, o Messias, a quem enviaste. Vamos analisar essa frase com calma, porque cada palavra é importante. Yeshua faz uma distinção clara. Um é definido como o único Deus verdadeiro e o outro é definido como aquele que foi enviado. Ele mesmo se coloca na categoria do enviado. Essa linguagem é profundamente judaica, totalmente conectada com o pensamento do primeiro século. No contexto hebraico, existe um conceito chamado shaliach. Um shaliach é um enviado, um emissário, um agente com autoridade delegada. A regra é simples. O enviado representa plenamente aquele que o enviou, mas ele nunca se confunde em essência com quem o enviou. Eles não são a mesma pessoa. A Bíblia hebraica está cheia de exemplos disso. Lembra de Yosef, José do Egito? Ele governava todo o Egito com a autoridade do faraó. Ele era, para todos os efeitos, o faraó em termos de poder e decisão. Mas Yosef não era o faraó. Ele era o seu representante. Outro exemplo poderoso é Moisés. Diante do faraó e do Egito, Moshe fala como se fosse o próprio Deus. Ele age com o poder de Deus. Ele transmite a palavra de Deus. Mas em nenhum momento o povo de Israel olha para Moshe e o adora como Deus. Ele é o profeta, o mediador, o shalir, o enviado. A honra que ele recebe é por causa da sua missão, por causa de quem o enviou. A adoração, no entanto, é reservada exclusivamente a Deus. Entender esse conceito de shaliar é a chave para destravar muitos textos do Novo Testamento que parecem confusos para nós hoje. Então, quando Yeshua diz em João capítulo 5 que todos devem honrar o Filho, assim como honram o Pai, ele não está pedindo adoração para si mesmo no mesmo nível. Ele está falando dentro dessa lógica do Shali. Honrar o Filho significa reconhecer sua missão divina, obedecer ao seu ensinamento e aceitar a autoridade que o Pai lhe delegou. É como honrar o embaixador para honrar o rei que o enviou. Se você desrespeita o embaixador, você está desrespeitando o rei. Honrar o enviado, portanto, não cancela e nem compete com a adoração exclusiva devida a Deus, o Pai. Pelo contrário, é a maneira correta de honrar quem o enviou. Yeshua se apresenta consistentemente como o caminho, não como o destino final. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o mediador, a ponte que nos reconecta ao Pai. A sua função não é atrair o culto para si, mas redirecionar toda a honra e toda a adoração para o Pai, o único Deus verdadeiro. Ele é o pastor que guia as ovelhas de volta ao aprisco do Pai. E aqui chegamos a uma pergunta histórica, inevitável
e um pouco desconfortável. Se essa visão era tão clara para os primeiros seguidores de Yeshua, todos judeus do primeiro século, o que aconteceu? Como a fé que ele ensinou mudou tão radicalmente nos séculos que se seguiram, a ponto de hoje, muitos o verem não como o caminho para o Pai, mas como o próprio destino da adoração. Essa é uma jornada histórica fascinante que precisamos explorar para entender as raízes da nossa própria fé. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar desvendando essas questões. Até a próxima!